try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. O líder dessa banda, Chris Martin, e ele compôs essa música. É interessante que ela inicia com órgão. O órgão é justamente o órgão do pai dela. Então está todo um contexto para a gente entender. E as palavras que ele usa ali são bem interessantes, né? A ideia de você passar por um processo de quebrantamento, um processo muitas vezes difícil, mas você surge depois, né? Quando o sol aquecer os seus ossos. A ideia de restauração, de levantar de novo. E não é a experiência de todos nós constantemente na nossa vida cristã. Nós estamos constantemente passando por processos de quebrantamento e de restauração, e nos levantando. Você que já está na caminhada cristã há um bom tempo, você deve saber disso. Todos nós já passamos por várias experiências como essa, experiências de quebrantamento, tá bom? Nós vamos hoje falar sobre esse tema usando Malaquias capítulo 3, que é uma passagem maravilhosa. Abra lá sua Bíblia, Malaquias capítulo 3, verso de número 3. Malaquias capítulo 3, verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura. Malaquias capítulo 3, verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus: e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará, ou refinará, como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Eu vou repetir para os irmãos um verso pequeno. Você está abrindo aí a sua Bíblia, e guarda aí esta passagem. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Eu vou orar, meus irmãos, pedindo a bênção, a direção de Deus para a sua palavra.
Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz, poderosa, e ela tem sempre algo para cada um de nós, Senhor. Especialmente nesse tema que é tão relevante, Senhor. É a realidade que todos nós enfrentamos, Senhor. Processos de Deus na nossa vida, que nos quebrantam, que nos moldam e nos fazem uma nova criatura, Senhor. O vaso que quebra e é restaurado. Assim, ó Pai querido, possamos confiar nos teus processos. Crer que o Senhor está no comando da nossa história e nos conduzindo para aquilo que é melhor. Molda, Senhor, o nosso coração. Mostra-nos, ó Pai, a tua vontade para cada um aqui, Senhor. Dissipa as dúvidas. Tire de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede de ver, compreender e nos render à tua vontade soberana que está sendo apresentada para cada um de nós, nas experiências que passamos, nos processos de Deus. É o que eu te peço e te agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui o título Deus e os processos de transformação. É preciso destacarmos o que realmente estava acontecendo aqui no livro do profeta, né, Lamentações. Se você conhece um pouquinho a história de Malaquias, estou abrindo o livro errado aqui. Malaquias é um profeta, o último livro que nós temos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Ele estava vivendo um processo muito interessante. Se eu disser assim para vocês, qual que era a marca do povo naquela época? Se você ler o livro do profeta Malaquias, você vê a infidelidade. Infidelidade era a marca do povo naquela época. E Deus estava trabalhando na vida daquele povo, trazendo processos de quebrantamento, processos de transformação, para algo muito bom que Deus tinha preparado para eles. Mas às vezes tem coisas que nos impedem de receber as bênçãos de Deus. Na verdade, Malaquias viveu no período de Esdras e Neemias, né, passagens e livros também muito conhecidos na Bíblia, por volta do ano 440 a 450 a.C. Nós não sabemos muito sobre a vida deste profeta, mas foi o período que ele viveu. E a palavra dele era muito contundente. É a palavra que acusava as infidelidades daquela época. Eles eram fiéis em tudo. Eles eram infiéis, começando pelos líderes e sacerdotes. Se você começar a ler o livro bem pequenininho, o Senhor reprova os sacerdotes. Então Deus traz uma palavra muito dura para eles, que eles estavam sendo infiéis nas suas ofertas, no sacerdócio, na forma de conduzir as coisas de Deus. Eles também eram infiéis nos seus casamentos, era uma geração de infidelidade no casamento. É por isso que você tem lá no capítulo 2, verso de número 15, 16, uma palavra muito dura para os casais naquela época. Ele diz assim, olha, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque Deus odeia o repúdio. Interessante, uma palavra muito forte, né, muito forte, que a gente até fica impressionado. Deus está dizendo que Ele tem ódio disso, tá? De quando os casais, eles não são fiéis, eles não vivem a plenitude da vida conjugal. E a infidelidade ali também acontecia na família, na liderança daquela nação, nas famílias. E todo o povo também era infiel no quê? Malaquias é muito conhecido por um livro que fala sobre o problema do dízimo. Então você sabe que havia infidelidade nos dízimos. Então é por isso que você tem lá no capítulo de número 3 uma palavra muito forte também, para que o povo se tornasse fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, provai-me disso, diz o Senhor. Então a marca daquele povo fiel, eles eram fiéis em tudo. Os sacerdotes eram infiéis ao servir o Senhor, o povo era infiel, as famílias eram infiéis, todo mundo era infiel. E Deus então estava fazendo uma obra na vida daquela nação, eles estavam passando por muitas lutas, quebrantamentos. E nessa hora em que Deus faz uma obra na nossa vida, nós muitas vezes não entendemos os propósitos, o porquê que Ele está fazendo isso, muitos questionamentos. E aí, no meio de tudo isso, nós vemos os profetas, eles não apenas traziam uma palavra dura, tá? Eles não queriam simplesmente esmagar o povo. Eles queriam transformar, quebrantamento, mudança de vida. Assim como um pai que ama o seu filho, que
o exorta e mostra para ele: você está indo por um caminho perigoso, volta. A ideia é essa. É por isso que sempre tem uma palavra de graça no meio das mensagens duras que os profetas muitas vezes tinham que levar para o povo. A palavra de graça está lá, sempre. Vossos pecados serão perdoados, ficarão brancos como a neve. No meio de palavras duras você vê lá palavras de graça em vários profetas. Isaías vinha com aquela palavra dura porque o povo estava longe, mas depois a graça de Deus atrai de novo. E no meio disso aqui nós encontramos uma palavra de graça que eu acho assim extraordinária, que é esse texto que nós acabamos de ler. Quando ele diz assim: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Cada tradução está de uma forma, Eu estou lendo aqui uma outra tradução. Derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. O que realmente significa esta passagem, e eu quero aplicá-la na nossa vida hoje? Primeiro, o cuidado de Deus nesse processo. Estou pensando aqui nos processos de Deus. Deus está trabalhando na nossa vida. Todo mundo aqui tem que crescer. Todo mundo vai ser quebrantado, gente. Não tem outro caminho. Para o vaso ser novo, ele tem que quebrar primeiro. E Deus vai usar circunstâncias de forma soberana. Domingo passado nós falamos sobre tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês lembram? O significado da palavra coopera, Há uma sinergia. Deus usa de forma, a sinergia de Deus em todas as circunstâncias. Trabalham na nossa vida para o nosso próprio bem. E no final, sermos transformados à imagem de Jesus. Transformação, crescimento, quebrantamento, restauração, foi o tema do domingo passado. Aqui está falando a mesma coisa, gente. Aqui, os processos de Deus para nos moldar, e nos fazer e nos aproximar dele. Nós não podemos nos revoltar nessas horas, nós não podemos duvidar do amor de Deus. Pelo contrário, quando você está passando por um processo de quebrantamento, saiba, Deus está olhando para você bem de perto. Esse momento é o momento mais importante da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus, o cuidado de Deus na transformação. Então ele vai usar uma figura muito interessante, que é do ourives, que ele purificava a prata. E como que isso acontecia? O ourives, então, na hora de purificar a prata, ele tinha que se assentar e colocar a prata no fogo, no ponto mais quente. E o termo usado aqui é muito interessante quando ele diz assim, olha, e assentar-se-á afinando e purificando a prata. Diz que Deus vai fazer isso. E certa vez alguém perguntou para o ourives, por que esse momento é tão importante? Porque é um momento em que eles têm que estar muito atentos à qualidade do material e como aquele material está passando pelo fogo, está sendo queimado no fogo, as impurezas estão sendo queimadas, mas há um limite. E não pode passar esse limite, porque se passar esse limite, ele vai estragar o material. Então, na hora da purificação, do refinamento, a gente diz assim, que a prata deve ser mantida no meio do fogo, onde as chamas são mais quentes, de forma a queimar todas as impurezas. Todo mundo sabe que momento de quebrantamento é o momento que Deus está moldando o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida está passando por um processo, são os processos de Deus. E eu te digo, este é o momento mais importante no processo de transformação. De um material, do ourives, quando ele está com a prata ou ouro lá no fogo, ele pode perder aquilo, ele pode estragar o material, se passar. Por isso, quando o ourives purifica a prata, ele tem que se sentar, assentar. A ideia de assentar é de concentração, exclusividade. Naquele momento, ele está fixo ali, ele não presta atenção em mais nada. Se você chamar um ourives ali, ele nem vai te ouvir. Ele não vai virar, ele está olhando ali, acompanhando minuciosamente aquele momento. Nós muitas vezes, quando estamos passando por grandes provações, nós achamos que Deus está longe de nós. A sensação é essa, é uma sensação de desamparo. Mas eu tenho que lembrar você uma coisa, quando você estiver passando provação, Deus nunca esteve tão perto de você como naquele dia, que você estava sozinho, trancado no seu quarto, se quebrantando, ou lá no seu trabalho, passando por uma grande aflição, ou uma questão que envolvia a sua família, você sentiu-se desamparado, mas você estava enganado. Deus nunca esteve tão perto de você. Ele estava muito atento, preocupado.
da sua reação a cada aflição, de como aquele fogo estava queimando as impurezas da sua vida, mas não destruindo a sua fé, não te esmagando, apenas te moldando para algo melhor que Ele tinha para você. E não tenha dúvida, gente, é o momento mais importante, é que Deus está pertinho da gente, bem próximo, acompanhando cada passo. Se você vai começar a enfrentar uma grande provação na sua vida, ou está enfrentando, tenha certeza, é o momento que Deus vai caminhar do seu lado como nunca. Seja sensível à presença de Deus na sua vida nessa hora. Volte para Ele em oração. Volte o seu coração e você vai perceber que Deus nunca esteve tão perto de você. E você vai ter força para passar por essa provação. Tá? E nem sempre a provação é porque você fez uma coisa de errada e Deus está corrigindo. Não necessariamente. As provações e tudo, como a gente viu na semana passada, essa sinergia de Deus de usar todas as circunstâncias a nosso favor. Só que não do jeito que a gente muitas vezes imagina. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo será transformado em um bem maior na nossa vida. Que não é um bem material, como nós vimos lá em Romanos 8. Sermos transformados, na verdade, à imagem de seu Filho. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre essa questão dos processos de Deus na nossa vida, ele tem muito para nos ensinar. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Olha só. Deus é fiel. A base da confiança que Paulo tinha, que as tentações, as provações que viriam sobre nós, sobre o povo de Deus, não iriam ultrapassar as forças. É claramente a figura do ourives. Ele está ali, ele não quer perder o material, ele vai ter prejuízo, o material é dele. É produto que ele quer que seja purificado, mas não seja estragado. Quando Deus está trabalhando na sua vida, é prova do amor dele, do cuidado dele, da providência dele na sua vida. Não é o descuidado, mas é o cuidado e a providência de Deus na sua vida. Paulo diz, ele é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Ele sabe o que cada um pode suportar. Ele sabe até onde você vai aguentar aquela provação, aquela aflição. E aquele processo de quebrantamento que nós passamos, Deus bem pertinho da gente, exercendo a sua fidelidade, não permitindo que vá além do que eu possa suportar. E por fim ele ainda diz, mas com a tentação, ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Deus é fiel, gente. A base é essa. Não é porque você é bom, eu sou bom, não é porque a gente é algo de bom para Deus. Tudo acontece baseado na fidelidade de Deus. Que coisa maravilhosa sabemos que esse Deus que trabalha a nossa vida, Ele é fiel. Há também, meus queridos, um segundo ponto aqui que me chama muita atenção quando a gente fala desses processos de Deus na nossa vida. É o reflexo de Deus na transformação. Quando ele diz lá em Malaquias 3, na segunda parte do verso, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como a prata. É importante essa expressão, filhos de Levi. Aí nos faz lembrar que quem está trabalhando conosco é o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem de Deus, redimidos e adotados como filhos de Deus. E agora, Ele está fazendo uma obra na nossa vida. Aí, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. O que vai acontecer nesse momento é muito interessante. Quando um ourives trabalha no seu material, na sua prata, alguém perguntou certa vez para um ourives, e quando você sabe que está pronto o material? Que a prata já está purificada? E ele disse assim, muito simples, quando eu posso ver a minha imagem refletida nela. Enquanto a prata está cheia de impurezas, ela não reflete a imagem do ourives. Na medida que aquelas impurezas vão sendo queimadas, ele começa a ver a sua imagem refletida nela. E aí ele fala, está chegando no ponto. Não é uma ilustração muito rica para nós? A gente pensar que o momento e o processo de Deus vai fazer com que cada um de nós, o reflexo de Deus, a imagem de Deus, vai ser refletida em nós. Enquanto Deus não vê traços do caráter de Cristo, da obra de Cristo na sua vida, na nossa vida, não está pronto ainda.
O fogo está queimando. A obra de Deus está sendo feita. Enquanto isso não for completo, não é a hora ainda. Ele sabe. E o reflexo do ourives, ele falou, pronto. E ele tira do fogo. E olha que coisa linda. O apóstolo Paulo também lá na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer no capítulo 3, verso de número 18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É um processo de transformação, está aqui, ó. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Então, no meio dos processos de Deus, a imagem de Deus vai ser refletida em nós. Isso era usado de uma forma figurativa no Antigo Testamento e é usado até os dias de hoje, no Novo Testamento, na nossa vida. A imagem de Cristo está sendo moldada como olhando para um espelho. A ideia de reflexo, daí que vem esse conceito de reflexo. Nós somos transformados de glória em glória, nos processos de Deus na nossa vida. A própria imagem do Senhor está sendo refletida em nós. Que coisa extraordinária, gente. Que coisa maravilhosa. E por fim, queridos, algo maravilhoso vai acontecer. Depois que nós passamos pelo fogo, aquele fogo que queima, que arde, que queima as impurezas, é o quebrantamento, é o vaso sendo restaurado. No início, Deus bem pertinho da gente, acompanhando cada momento. A sua imagem começa a se refletir em nós. E por fim, há um processo de aceitação, de estarmos mais próximos dele. Agora somos nós que nos aproximamos de Deus. Ele se aproxima, ele nos purifica, ele nos molda, reflete a imagem dele nele. E depois nós nos aproximamos de Deus. É por isso que lá no finalzinho do verso ele vai dizer assim, olha, então, percebe esse então? Ele faz uma dobradiça na frase. Então, já que Deus já purificou, trabalhou, refletiu a imagem em você, filho dele, Deus está trabalhando na sua vida, então agora sim, ao Senhor, vocês trarão ofertas em justiça. A ideia de trazer ofertas em justiça é importante. Por quê? No início do livro, eles não estavam sendo aceitos. As suas ofertas não eram aceitas. Aquilo que eles faziam para Deus, Deus não aceitava. Porque não era compatível com a vida com Deus. Então Deus trabalha na vida deles. E agora Deus aceita. Meus irmãos, o conceito de aceitar e ofertas justas, né? O Senhor vai receber essas ofertas, é muito importante. Primeiro que se elas são justas, é porque elas serão aceitas. E quando Deus aceita as nossas ofertas, Ele está nos aceitando. Na Bíblia, quando você tem o conceito assim, as pessoas iam até o altar e ofereciam apresentavam as suas ofertas. Se essa oferta estava sendo rejeitada, é porque eles estavam sendo rejeitados. Todo mundo conhece. Primeira passagem na Bíblia que fala sobre ofertas e rejeição. Ou aceitação. Quem se lembra? Caim e Abel. Os dois irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, cresceram nas mesmas circunstâncias, tiveram as mesmas oportunidades, ouviram as mesmas coisas do pai e da mãe, que eram os mesmos. E eles se apresentaram diante do Senhor com as suas ofertas. E a Bíblia diz assim que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. Interessante, porque a gente descobre lá que para aceitar a oferta, Deus precisou aceitar o ofertante, esse que é o problema. Então a ideia de agradar é a palavra-chave que nós temos em Levítico. Quando nós apresentamos aromas agradáveis a Deus, algo está sendo oferecido, algo está sendo ofertado. A minha vida, as minhas orações, os meus dízimos e ofertas, o que eu fizer, o bem que eu faço para o próximo, toda a sua vida, é um aroma que pode ser aceito por Deus ou não. E no hebraico a palavra agradável é a palavra aceitável. É a mesma palavra. Às vezes é trazido de uma forma, às vezes de outra. O que agrada a Deus? O que Ele aceita. Porque quando Ele não se agrada, Ele não aceita. Veja, vida, né? Você lembra de Davi? Moisés? Davi também teve muita experiência que Deus não se agradou. Mas teve uma interessante que Moisés, quando ele começou a achar que ele ia resolver os problemas do reino, da libertação do povo, matando com as próprias mãos
um soldado egípcio enterrando e achando que estava resolvido o problema. Deus não aceitou aquilo. Aquilo não foi do agrado de Deus. Aquilo que não subiu como um aroma suave diante de Deus. Deus se entristeceu com aquilo. Não, Moisés, não é assim. Aí Deus vai tirar ele do palácio e vai levar ele aonde? Deserto. Deixa eu trabalhar na sua vida, Moisés. Você quer me servir? Você quer que eu faça uma grande obra através da sua vida? Então deixa eu te levar para o deserto. E ele que tinha passado 40 anos, criado como filhinho do papai, foi isso mesmo que aconteceu? Ele foi criado como o príncipe do Egito, criado com todo o conforto, com todas as... Agora ele tira ele do palácio e leva ele para o deserto dos midianitas. Ele vai caminhar no deserto, ele vai se casar com a filha do sacerdote dos midianitas, ele vai viver durante 40 anos no deserto. Deus moldando a sua vida, quebrantando a sua vida, para no final, depois de 80 anos, 40 no palácio, 40 no deserto, ele volta. Agora, ele não vai fazer com as próprias mãos. Ele não vai lá e tira a vida de um soldado. Dependência, um líder pronto, maduro, preparado para ser usado por Deus. 2/3 da sua vida, Deus trabalhando na vida dele, para no último terço ele ser usado. Muitas vezes Deus pode trabalhar durante 2/3 da sua vida, moldando, quebrantando, para finalmente chegar a hora que ele vai dizer assim, agora você está pronto para ser usado. E aí então Moisés volta e ele é usado por Deus para libertar o povo de Israel. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que tinham uma vida que não agradava a Deus. Deus quebranta, Deus molda, Deus transforma, depois aceita. Porque o propósito é esse. Deus está nos moldando, nos quebrantando e nos transformando para sermos aceitos, para estarmos mais perto do coração do Pai. Esses processos de Deus, no fim de tudo, cada um de nós seremos recebidos bem pertinho do coração do Pai. Teremos uma comunhão mais profunda, vida com Deus, experiências maravilhosas, crescimento, maturidade espiritual. É tudo isso que nos espera, através desses processos de Deus. Então, meu querido, para encerrar com você, a gente pode fazer uma conclusão e uma aplicação. Esse processo de Deus, eles têm pelo menos 3 etapas. Na primeira delas, você vai experimentar o cuidado. Guarde isso no seu coração. Nos momentos de maior aflição, Deus está assentado, a ideia de concentrado, olhando bem de perto, acompanhando cada momento, para que você não, além das suas forças, não seja algo que venha te prejudicar, mas te ajudar. O momento, Ele sabe. Nós vamos clamar, Senhor, afasta de mim esse cálice, Senhor, tira isso da minha vida. Até quando, Senhor? Diziam os salmistas. Você deve clamar assim, e derramar perante Ele a vossa ansiedade, como diz a palavra de Deus. Mas Ele sabe a hora, até onde se aguenta. Enquanto a imagem dEle não tiver refletido em você, não é a hora ainda. E por fim, meus queridos, que você passe por esse processo, é a aceitação. Aqui no texto sagrado, a palavra de Deus nos fala que eles então teriam ofertas justas, eles irão trazer, e Deus vai aceitar finalmente. Era um povo que estava sendo privado de bênçãos espirituais, e também, por que não, providência de Deus na vida desse povo, porque eles estavam vivendo uma vida de infidelidade. E Deus então quebranta, molda, transforma, e ali Ele vai trazer para mais perto, para abençoar. Eu não sei que momento que você está na sua vida, quais são os processos que você tem experimentado. Se você está vivendo um momento de maior aflição, se o reflexo do Senhor já está sendo impresso em você, ou se você já está experimentando a alegria daqueles que passam pela aflição, e depois disso experimentam a paz, a serenidade, porque eles saem dela sempre mais maduros. Eu não sei que momento você está vivendo, mas que essas passagens possam preparar, capacitar você para enfrentar esses desafios. Eu quero fechar os nossos olhos, enquanto os irmãos do louvor vêm à frente. Vamos falar com o nosso Pai. Se você está passando por algo, você não entende
Aparentemente parece um contrassenso você viver o que você está vivendo. O processo de Deus na sua vida nem sempre é muito claro na hora que nós estamos vivendo. Mas é maravilhoso saber que Ele está cuidando de cada um de nós, bem de perto. Ele quer o nosso bem, Ele cuida de nós, Ele nos ama. Vamos falar com esse Pai. Se você conhece alguém que está passando por uma grande aflição também, ore por essa pessoa, para que ele não desista, para que ele não venha fatigar, como diz a palavra de Deus, no meio desse processo. Oremos. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, essa noite, ouvindo a Tua voz. Songs. Perfeito. Deixei até o fim.